Vamos para um tutorial, um passo a passo bem detalhado de degradê. Eu começo com o pente 2 baixo, fazendo o movimento em C com o pente 2 baixo, subindo ele até a recessão média, como vocês estão vendo. Passou do final da orelha, a gente vai descer um pouco a máquina. Fica até o final para você não perder nenhuma dica. Eu fiz um passo a passo bem detalhado aqui para você. A gente vai trabalhar esse degradê de cima para baixo e a gente não vai utilizar os pentes na alta, somente na intermediária e na baixa. Depois do pente 2, a gente vai para o pente 1,5 intermediário. A gente não vai utilizar o pente 1,5 alto. E a gente vai subir o pente 1,5 intermediário até bem próximo de onde a gente passou o pente 2 baixo. E agora, pessoal, a gente não vai fazer o movimento em C, é o movimento reto. A gente sobe o pente 1,5 intermediário até bem próximo de onde a gente passou o pente 2. Chegou bem próximo, a gente desce a máquina, como vocês estão vendo. E lembrando também de não forçar muito a máquina no cliente. Deixa aí nos comentários se você gosta mais de trabalhar para fazer o degradê trabalhando de cima para baixo ou de baixo para cima. Deixa aí nos comentários. Reparem, ó, que eu subo o pente 1,5 intermediário até bem próximo mesmo de onde a gente passou o pente 2 baixo. Chegando bem próximo, a gente desce a máquina. Agora a gente vai com o pente 1,5 baixo. A gente vai subir ele até bem próximo do pente 1,5 intermediário. Chegou próximo, a gente também vai descer a máquina. A distância, pessoal, é bem pequena. A gente sobe o pente até bem próximo mesmo de onde a gente passou o pente anterior. E claro, prestando atenção até onde que deve subir cada pente, para não terminar subindo mais do que deve e terminar criando alguma marcação. Agora a gente vai com o pente 1 intermediário e a gente vai subir ele até bem próximo do pente 1,5 baixo. Quando chegar bem próximo, a gente desce a máquina. Às vezes no vídeo, pessoal, a iluminação vai ficar um pouco mais clara e um pouco mais escura, mas isso é a câmera do celular que fica assim. Aí eu tenho que ir ajustando aos poucos, então já vou pedindo desculpa aí a vocês, mas eu acredito que dá para vocês verem bem aí. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai trabalhar com o pente 1 baixo e a gente vai subir o pente 1 baixo até próximo do pente 1 intermediário. Chegou bem próximo, a gente também vai descer a máquina. Reparem que a gente começou a trabalhar do pente 2 baixo e a gente já está no pente 1 baixo e não criamos nenhuma marcação, somente a do pente 2 ali em cima. E também vamos criar uma marcação com a 0 baixa depois. Deixa aí nos comentários se você tem dificuldade para fazer degradê, há quanto tempo que você está na profissão. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários. Agora a gente vai com o pente meio intermediário, utilizando mais um lado da máquina, como vocês estão vendo. E a gente vai subir o pente meio intermediário até próximo de onde a gente passou o pente 1 baixo. Chegou bem próximo, a gente também vai descer a máquina. Reparem, ó, que não está ficando nenhuma marcação. É sempre bom a gente prestar atenção até onde que a gente deve subir cada pente, até bem próximo do pente anterior que a gente passou. Depois do pente meio intermediário, a gente vai com o pente meio baixo, da mesma forma, utilizando mais um lado da máquina, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. Chegou bem próximo, a gente também vai descer a máquina. A gente só fez o movimento em C com o pente 2, com os outros pentes é fazendo um movimento reto. Depois do pente meio baixo, a gente agora vai criar uma marcação com a 0 baixa. Como vocês estão vendo ali, ó, mais ou menos ali na recessão baixa, eu criei uma marcação na largura mais ou menos de um dedo, como vocês estão vendo. Passou do final da orelha, ó, a gente também desce um pouco a máquina. Agora a gente vai focar em remover essa marcação, primeiro com a 0 intermediária, utilizando mais um lado da máquina, e a gente vai subir a 0 intermediária até próximo de onde a gente passou o pente meio baixo. Quando chegar bem próximo, a gente desce a máquina. E pessoal, na hora de passar o pente 2 baixo, eu indico que você passe nos dois lados primeiro, para depois continuar o corte. Então eu acredito que seja melhor fazer dessa forma. Com a 0 intermediária, reparem que a marcação que a gente tinha criado com a 0 baixa ainda não saiu por completo. A marcação está bem suave. E como que a gente vai remover essa marcação? Com a própria 0 baixa. Depois que passar a 0 intermediária, a gente vai com a própria 0 baixa somente em cima ali da marcação que a gente tinha criado com a própria 0 baixa e utilizando mais um lado da máquina. E reparem que a marcação já vai saindo
por completo. O degradê, pessoal, é um dos cortes mais pedidos aqui na barbearia, o degradê e o corte social. Deixa aí nos comentários qual o corte que é mais pedido aí na sua barbearia. Depois de tirar a marcação da zero baixa, a gente vai com a máquina de acabamento ao contrário, somente ali abaixo de onde a gente criou a marcação da zero baixa. Reparem, ó, que em alguns lugares ali ficou uma leve marcação. Como que a gente faz para remover essa marcação? A gente vai com a própria máquina de acabamento ao contrário, ó, somente um lado da máquina ali, passando bem em cima de onde ficou a marcação. E reparem que a marcação já sai por completo. Depois da máquina de acabamento, eu vou passar também a shaver. Poderia passar a navalha ali depois da máquina de acabamento? Poderia, mas nesse corte eu vou passar a shaver. Depois da máquina de acabamento, passei a tesoura de corte ali, onde a gente tinha passado o pente 2 baixo, e depois da tesoura de corte eu passei também a tesoura de desbaste. Depois de passar a tesoura de desbaste, eu fiz também ali logo o pezinho com a máquina de acabamento, e depois com a máquina ao contrário eu tirei todo aquele cabelo ali da parte de baixo para passar a shave. Eu passo a shave mais ali, pessoal, na parte do pezinho, e com cuidado também, né, para não ficar marcação, passando bem suave a shave. No topo do cabelo do cliente, pessoal, eu só fiz uma texturização, eu não baixei o topo do cabelo do cliente, e tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like e de deixar seu comentário.